Então, meu nome é Lucas Camargo. Eu me formei recentemente, agora em 2025, no curso de Engenharia de Produção. Eu iniciei em 2020 e atualmente eu trabalho na IMAP Indústria e Comércio, uma empresa daqui de Santo Antônio, e eu trabalho na área de operações e processos. Então tá, muito prazer, Lucas. Então a gente vai começar com as perguntas, tá bem? Como foi a sua escolha pelo curso de Engenharia de Produção e se tinha outros interesses na época? Olha, eu vou te dizer que não foi a primeira escolha, sabe? Quando eu fiz, em 2020, o Enem ali, eu fui selecionar o curso. A princípio, eu comecei preferindo pelo curso de Engenharia Mecatrônica, sabe? Mas daí, vendo, conforme ia evoluindo ali e analisando mais a fundo, eu me deparei com a Engenharia de Produção, né? Que é mais aquilo que eu estava buscando lá do começo, que era resolver problema. Eu trabalhei no início, eu comecei a trabalhar bem jovem, sabe? Com uns 14, 15 anos, num escritório. Só que a vida, o trabalho no escritório, ele era muito monótono, sabe? Era a mesma coisa que acontecia, você não tinha desafio, né? Sim. A perspectiva, assim, de aprender coisa nova era mínima, sabe? Então, eu tinha pensado primeiro na mecatrônica, porque eu já achei um desafio grande, mas daí eu me deparei com um curso que ia ser mais abrangente, ia me ensinar muito mais coisas, assim, Sim. ia ser muito melhor aplicável, assim, na vida profissional. Isso é, a engenharia de produção, ela abrange muito mais, né? Áreas. Você atua, então, como a área de operações e processos aparece na tua rotina? Poderia dar um exemplo pra gente? Assim, ali no setor, hoje, a minha principal função, e a que eu tenho que priorizar, é a questão do cadastro de processos. Criar o roteiro de qualquer peça ou conjunto de toda a máquina que sai dali. Mas, para mim explicar direito para vocês, eu vou ter que abordar duas características distintas que a gente tem hoje, não só em MAP aqui, mas outras empresas do mesmo ramo que a gente tem aqui em Santo Antônio, que elas são do ramo metal mecânico, né? São empresas. E o principal produto deles são equipamento de elevação de pessoas e de carga, né? Então, para tu ter cada um desses guindastes, enfim, tu precisa produzir um número perto de 5.000 peças. Então, tu já se tem um desafio inicial ali, né? Por conta da alta complexidade, né? Que envolvem todos os processos ali, né? Tu tem que cadastrar eles de modo com que ele vá onde ele precisa, porque hoje a gente tem cerca de 10.000 metros quadrados lá na firma, então quanto melhor eu puder cadastrar, rastrear onde realmente ele tem que ir, menos a gente vai ter, né, de custo com ineficiência do material ali. Ele já vai ser destinado para onde ele deve ficar armazenado, né? Para que siga, então, as fases da produção. Mas, enfim, eu só para vocês terem ideia da complexidade que são essas indústrias daqui de Santo Antônio, né? Sim, realmente. Aí você tem a segunda característica dos produtos dali que distingue a empresa que eu trabalho ali das outras, é a questão da personalização. Então, a gente não é produção em massa, a gente produz de acordo com pedidos. Claro que às vezes são pedidos de 200 máquinas, mas, enfim, é tudo totalmente personalizado. Então, cada máquina daquelas, ela sempre tem uma diferença para as outras. Então, sempre vai ter alguma diferença no processo de produção delas. Entendi. É uma característica que eu não sabia da IMAP. Então, ela é personalizada, todas as máquinas. Sim, na medida possível, né, desde que seja mecanicamente e fisicamente possível, a gente consegue adicionar o que o cliente deseja ali. É claro que tem vezes que a empresa precisa analisar muito bem que tem algumas peças que elas dão muito mais trabalho, e daí a gente entra em limitação do nosso maquinário mesmo, e daí a gente não consegue fazer. E daí entra a questão da terceirização, que também é um outro ponto que a gente bate às vezes de frente muito ali com PCP e, enfim, compras. Porque se for por eles, a gente terceiriza tudo, mas a gente no processo ali analisa o custo, cara, não vale a pena. Sim. Então, acaba sendo uma outra função, sabe? A gente determinar o processo mais viável para a empresa, para que a gente aumente, no final, lá, a margem dos equipamentos, Sim, com certeza. Em que momento que tu percebeu que tu queria trabalhar
com essa função, com essa área em que tu tá hoje em dia? Olha, foi com o estágio. O estágio é sempre aquele quando a gente coloca o pé na Sim, piscina, sabe? Realmente analisa se é aquilo que a gente quer, né? sim. Uhum. Inclusive, teve uma colega minha que ela começou estagiando na engenharia. Daí, estagiando na engenharia, ela viu que ela não gostava daquilo, daí hoje ela está atuando na área de processo daí. Mas, enfim, é o único jeito da gente descobrir se essa nossa área ali é com o estágio. Então, é uma experiência enriquecedora que já delimita o caminho para onde a gente mais se adequa, né? Sim, verdade. Encarando de frente, né? Bom, então vamos para a próxima. Quais são os maiores desafios que você enfrenta ou já enfrentou nessa área? Ah, sempre. Eu acho que provavelmente vocês vão escutar a mesma coisa dos professores, a questão das pessoas. Tudo que envolve cultura, né, e todo o processo que você depende de um outro setor, de uma outra pessoa, deles se colaborarem é incrível, né? Justamente isso que eu estava falando com vocês. Cada departamento vai ter uma visão das coisas e a gente, no processo, tem que pegar um pouco da visão de cada um e chegar a alinhar para fazer com que tudo flua. E essa é uma das questões que a gente vê, de fato, hoje acontecendo, né, principalmente esse conflito geracional que está tendo na indústria, Uhum. que as pessoas novas, elas não querem fazer do mesmo jeito que as mais antigas ali. Então, a gente já tem esse conflito geracional e tem também o problema de vícios, vamos dizer assim, que a empresa tem, né, de não fiscalizar corretamente funcionários, enfim. Tudo que envolve cultura é o principal problema da gente do processo, né? Cadastrar ali no sistema, colocar no RP onde é que o material tem que ir, tudo bem. Agora você convencer as pessoas de que aquele ali é o processo mais eficiente, daí já é o desafio. Realmente. Eu imagino. Então, a próxima pergunta é se tu já participou da empresa Júnior, iniciação científica ou um estágio durante a faculdade. E como foi essa experiência? Olha, eu vou te dizer que eu tentei aproveitar ao máximo, porque como eu entrei em 2020, a gente perdeu, quando voltou presencial, nós perdemos metade da faculdade, basicamente. Então, tinha até colegas que se envolveram em bolsas, mas uma coisa é tu fazer uma bolsa presencial ali, tendo contato direto com o professor, e outra bem diferente de fazer online. Ah, sim, Então, com certeza. daí quando eu retornei, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no PET. Também no mesmo ano, no final de 2022, a gente, conversando com os colegas, a gente viu que precisava de alguma coisa a mais, sabe? Uma outra coisa com que a gente possa se envolver ali na universidade. Que até então, a gente tinha só a empresa júnior da Anger, né? Das agroindustriais. Mas aí, por conta da diferença um pouco, vamos dizer assim, do nosso entendimento de ideologia de funcionamento, com os colegas nós decidimos fundar, então, que é hoje a Cata. Eu acredito que vocês duas fazem parte? Não. Não, eu não faço, mas super conhecida, a gente conhece. Eu faço parte, na verdade, do PET. Ah, fazem parte do PET, tá. As duas? Não. Eu não. Sou eu. Só falei não, tá. Daí eu participei do PET, eu cuidei mais da parte da documentação, sabe? Que é, querendo ou não, a parte mais chata da empresa júnior. Foi que eu lidei. Então, foi um dos fundadores, foi que eu corri atrás de pessoas ali para aprovar, de juntar, porque a gente tem que ter também, no mínimo, uma quantidade mínima de alunos também. Né? Então, eu até dei sorte, tinha bastante. As pessoas que estavam entrando, elas também se interessaram ali na época. O pessoal que, na verdade, acho que era do terceiro semestre, se não me engano. O pessoal que tinha entrado em 2021, se interessou bastante também. Então, pegou um pouco do pessoal da minha turma e da turma deles. Daí a gente conseguiu até se organizar bem com relação, tipo, o pessoal da minha turma, como a gente já está na metade do curso, já começa outras correrias, né? Então, para passar o bastão também, né? Querendo ou não, um ano não é nada, quase de tempo, passa muito rápido as coisas. Muito ligeiro. Então, essa parceria aí do pessoal foi o que ajudou também. E hoje, pelo que eu vi, tô me surpreendendo aí com as coisas que a Cata vem fazendo aí. Sim. Desde 2024 ali. Mas muito bacana a tua iniciativa de ter começado a Cata. Muito bom o projeto. Muito legal. Agora tem bastante pessoas, né? Várias pessoas se inscreveram pro Cata.
É uma coisa muito, muito legal, assim. Isso, antes do estágio, é uma experiência muito enriquecedora. Tu já começa com outra visão nos estágios, né? Exatamente. Uhum. Faz toda a diferença. Bom, então, o que você considera essencial de conhecimentos e habilidades, assim, para quem quer trabalhar nessa área? Olha, a primeira coisa, muita paciência. Porque, como eu falei, o nosso principal empecilho é a questão das pessoas. Então, você, além de tu ter essa paciência, porque as pessoas, a maioria das vezes, quando você vem com uma ideia nova, ela já te bloqueia na hora, assim. Então, também, além de paciência, tem que ser uma pessoa que, vamos dizer, tem um pouco de otimismo também, sabe? E que tenha esse empenho de resolver, né? A principal coisa hoje que define não é questão de inteligência, você querer resolver as coisas, né? Sim. Então, mesmo que não deu certo no passado, tenta bolar de um outro jeito para resolver o problema, né? Não ignora o problema, que senão nunca vai ser resolvido. Ficar passando pano para problema é complicado. Depois, lá na frente, se cobra. Principalmente hoje, a gente, no cenário ali, tem muitas coisas que no passado não foi revisto e hoje a gente tá sofrendo bastante ali no chão de fábrica. Acontece, Então, são essas as habilidades, assim, que eu vejo que a gente tem que ter o foco, assim, essa paciência, aprender a lidar com pessoas, daí isso também a gente vai ao longo da caminhada, né? Mas tendo essas duas coisas ali, a paciência e a vontade de fazer as coisas, a gente consegue atuar em todos os problemas aí, ao menos achar alguma solução mais para eles. Exato. Uhum. Que é, quais foram os seus primeiros contatos com os projetos sustentáveis na sua carreira? Então, Meu contato foi... você diz contato com a indústria? Pode ser na Como é que eu... IMAP mesmo. Como que foi teu primeiro contato, assim? Assim, a IMAP, no ano de 2020, eu não sei se foi 2024 ou segundo semestre de 2023 agora, eles começaram com um projeto, né, com a FURC, de Kaizen. Foram, se eu não me engano, acho que entre 10 e 20 pessoas, agora eu não lembro o número correto, que se matricularam no projeto ali, né? E, cara, a IMAP, ela inicialmente tinha coletado, acho que umas 10 ou 12 sugestões de melhoria. Daí eles convocaram a gente ali da FURC, né, justamente que estava começando a ter mais esse enfoque nos projetos de extensão, né, das universidades. Então, esse foi um projeto bacana daí, que eu conheci, vamos dizer assim, o ambiente fabril ali, tipo, as operações de fato foi com esse projeto aí, de melhoria contínua. Cada um pegou um Kaizen e foi tentar aplicar. Muito interessante. No geral, não deu lá muito certo, porque eles queriam implementar muita coisa ao mesmo tempo. Se você quiser fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai conseguir entregar nada. Sim, então, até foi uma coisa que depois eles entenderam, que agora a gente está tendo um pouco mais lento, mas num ritmo contínuo, sabe? Nessa questão dos projetos de melhoria. Então, esse foi meu primeiro contato, foi com esse projeto da IMAP ali, que já abriu porta. Daí, quando eu fui fazer a entrevista para o estágio, já tinha esse diferencial também, além da empresa júnior, tinha isso também para me ajudar a conseguir a vaga da estágio. Bom, então, teve algum momento marcante ou um projeto assim que te fez crescer como profissional? Olha, que me abriu muitos olhos da questão de processos foi foi quando eu entrei no programa de estágio da IMAP para fazer cronoanálise de processo. Então, às vezes a gente acha que é uma coisa muito chata, cara, mas fazendo a cronoanálise você descobre muita coisa, observando ali, parando, sabe, para ver como o soldador ele pega as peças, junta, como é o pensamento deles ali, tirando dúvida com eles, que eles são pessoas, no geral, com muito conhecimento, assim, prático, sabe? Para mim foi uma experiência muito enriquecedora por conta disso, entender como é que a pessoa que faz o processo entende que princípios que ele usa para montar, para fazer cada um processo que ele está responsável. Então, a parte boa foi que eu consegui conhecer daí eu passei por todos os setores da fábrica ali. Então, para mim foi muito enriquecedor, assim. Se tu tem algum curso, um livro ou uma ferramenta que tu indica para quem quer se aprofundar nessa área, ou se tu usou na faculdade. Olha, eu vou te dizer
Tem um curso que eu vi muitos colegas comentando, que eu pretendo fazer também, a questão do Six Sigma. Não sei se vocês já ouviram falar. É um método, mistura tudo de uma vez, e questão de ferramenta, até que a gente utiliza lá que eu aprendi também a utilizar na questão de Kaizen, é a ferramenta chamada 8D. Basicamente, ela coloca Ishikawa, os 5W2H, mistura quase todas as ferramentas que a gente aprende ali durante a faculdade, né? E a gente utiliza para a melhoria de processo. Então, se vocês quiserem dar uma estudadinha no 8D, para qualquer tipo de processo, vocês vão ter algum aproveitamento utilizando o 8D. Então tá ótimo. Teria sido falado pra gente que, na verdade, não é produção em massa, né? Que é personalização, mas poderia pedido. Sobre isso. Acontece, a gente tem vendedor basicamente no Brasil todo. E até, não sei se não tem fora do Brasil também, que a gente fornece muito equipamento para fora também. Então, o que é que acontece? O nosso sistema, ele é bem... Ele é complexo, mas tem várias etapas. A primeira etapa é esse contato com o cliente, né? E daí o que ele vai fazer? A gente tem uma coisa que a gente chama de configurador de produção, que basicamente ele tem lá o corpo principal da máquina, né? São as peças que vão desempenhar a força, que geralmente elas são padronizadas, então, né, todo o sistema hidráulico, geralmente a gente mantém das máquinas, né? E daí, né, com base nesse configurador, a gente tem os adicionais, os acessórios, que daí eles vão sinalizando se querem ou não aquelas peças daí. A partir desse momento daí, o vendedor ele manda para a engenharia, e a engenharia começa a montar os desenhos daí, né, no SolidWorks daí. Esse desenho ele é baseado daí no modelo de caminhão que o cliente escolheu daí, né? Tem tudo isso, dependendo do tipo de caminhão, muda a estrutura básica lá, que a gente chama de sobre-chassi, ela muda daí. Dependendo, tem muitos casos que a gente tem que fazer algumas alterações também no próprio chassi do caminhão, né? Isso não é a gente que faz, a gente manda para fazer fora. Mas enfim, então ela é personalizada por conta disso. Da engenharia retorna para eles o desenho, né, com tudo aquilo que ele pediu, verifica se é aquilo que o cliente quer, daí o cara lá de vendas conversa com o cliente, vê se é aquilo lá mesmo, né? Isso tem vários... Volta para a engenharia repassa até eles chegarem no consenso daí. Entendi. A partir disso, o departamento de custos vai orçar essas novas modificações ali e já passa o orçamento. Daí, se o cliente aprovar, daí a engenharia libera para a gente do processo, né? Ela passa um e-mail ali liberando para a produção. Daí a gente do processo cadastra o processo do equipamento ali, né, que a gente chama de MF, que seria a nossa máquina ali, o guindaste montado no caminhão. Entendi. E depois disso, o PCP libera daí para começar a produção. A produção nossa, que hoje leva em torno de 2 meses para finalizar. Os nossos equipamentos mais complexos, assim, sabe? Então, nosso lead time é bem longo, assim. Sim. Então, deve ter toda uma agenda ali, né? De início de produção, final de produção. Existem equipamentos que são muito mais demorados por conta do nível de personalização que a gente escolhe, e tem outros que já são mais simples daí. Né? Então, por isso que não é uma produção em massa. Se você passar por lá, parece que é em massa, porque em qualquer lugar você acha peça lá. Sim, aí a gente sabe ali, os nossos corredores são lotados de peças ali, de conjuntos já prontos para ser montados. Mas a nossa produção, vamos dizer que é por lotes daí, por bateladas, assim, por pedido. Não em massa. Bom, então já continuando nessas questões, assim, eu queria saber se a empresa usa alguma metodologia de produção, como o Lean, Just in Time ou Kaizen. Me explique como funciona. A gente utiliza hoje, principalmente o Kaizen. Até porque para a gente utilizar o Lean, hoje a gente tem muito processo lá que ainda não está 100% padronizado. Então a gente tem algumas partes que a gente não está nem no básico ainda para a gente já vir com um sistema Just in Time, por exemplo. Então, até essa questão da cronoanálise que eu estava fazendo era uma coisa que a empresa foi
deixando para fazer, e é uma coisa muito importante, sabe? Justamente para a gente padronizar a produção, padronizar o tempo, chamar o custo de fato do equipamento, né, com base no tempo. Hoje são várias estimativas que são feitas, só que nós não temos um número redondinho. Antes da gente aplicar essas metodologias, a gente tem que começar do básico. Mas o Kaizen é uma coisa que a gente tem. A gente tem programas lá rodando, né, de coleta de sugestões, mas a princípio é mais voltada para a redução de custo daí, né? Nós temos um projeto chamado Cost Killers, que daí a gente tem uma caixinha lá que vai coletando sugestões dos operadores, enfim, qualquer pessoa da fábrica pode dar uma sugestão, né? Se for para o setor dela, Kaizen, e se for para produção, enfim, no operador mesmo, a gente chama mesmo de um matador de custo, Cost Killer daí, dependendo. Sim. Nosso intuito é já, mesmo não sabendo, a gente já começar a eliminar essas coisas que são evidentes, sabe? E, às vezes tem algum processo que não precisaria acontecer da maneira que ele acontece, poderia ser reduzido pela metade, ou tem uma matéria-prima que a gente poderia trocar, né? Então, sempre tem, né, Lucas? Assim, o Ramon, na época, a gente tinha uma peça e ele identificou que a gente estava usando madeira nobre para fazer ela, sabe? Ela é um malhau ali, um suporte ali pro nosso equipamento ali das retros, sabe? Ele é um suporte para os canos, enfim, o material das companhias. E, cara, não precisava ser madeira nobre. Eu só precisava ter uma determinada... um tipo de madeira que fosse tão resistente quanto a força que é exercida ali. Então, só com isso ele já conseguiu reduzir quase R$800, porque madeira nobre é muito cara. Então, são esses pontos aí que esse projeto busca encontrar, sabe? Exatamente. Então, essa é a metodologia que atualmente a gente está utilizando dessas três. Vocês utilizam algum sistema como ERP ou MRP para organizar a produção? Se sim, qual seria? Sim, nós usamos o nosso sistema ERP. Tá? Então, nós temos todas as áreas hoje da empresa interligadas ali. O problema é que as pessoas não conhecem os recursos, sabe, que a gente tem no sistema. Então, tem muitas coisas que a gente utiliza, que seria muito bom ter no processo, mas por conta de uma falta de conhecimento de líder ali da produção, a gente não está utilizando. Por exemplo, controle de paradas, sabe? Perdão. Então, a gente tem muitos recursos que a gente não utiliza no nosso sistema ERP, né? E também tem a questão, né, da gente a gente trabalha muito hoje em cima de planilhas. Então, a gente tira o relatório, né, do ERP, e daí, com base nesse relatório, a gente transforma uma planilha e daí vai trabalhando em cima da planilha, sabe? Esse é o problema. E era uma coisa que não deveria acontecer. Deveria ser direto no ERP. Ele te dá as informações tudo mastigadinha, né? Mas... enfim, é uma luta que eu acredito que ainda vai demorar até a gente mudar, porque daí é uma questão que eu falei com vocês de cultura, né? E de implementar, fortalecer esse treinamento de pessoal mesmo, né? E também, né, tem a questão da gente identificar as melhorias, porque o nosso sistema hoje, que é o Fabril, as pessoas que prestam serviço para a gente, eles são muito abertos a aplicar melhorias, sabe? Eles trabalham, os dados trabalham dentro do sistema conforme a gente solicitou lá atrás. Então, é uma coisa que, se a gente quiser, a gente consegue organizar melhor, né? E eu já estou coletando algumas sugestões para ser acrescentado ali, né? Porque tem alguns tipos de relatório que eu preciso tirar, às vezes, uns 10 ou 20 relatórios. Sim. Então, era uma coisa que era só habilitar algumas caixinhas lá dentro do sistema que a informação ia ser triangular. Então, nós temos, mas é muito recente, vamos dizer assim, do uso do nosso ERP. Então, mas tá ótimo. Nós temos uma ferramenta que não sabemos utilizar direito ainda. Essa questão já está melhor do que nos outros concorrentes. 5S é aplicado na empresa? Você percebe resultados reais com a aplicação dele no dia a dia? Como é que é? O 5S, ele já foi tentado, né? Quando eu comecei no estágio, eu até achei que não, mas aí eu conversando com o meu chefe, sim, ele foi. Só que daí é aquilo, se tu não tem se tu não faz essa verificação periódica e não faz essa reciclagem, o curso vai se perdendo,
Hoje, não existe 5S lá. Então, é uma questão da gente passar por um novo treinamento. Eu digo isso, qualquer pessoa que for visitar, ela sabe que não existe 5S. Em alguns setores existe uma organização básica, tipo na usinagem ali, né? Mas daí é de operador para operador. Não é nem questão de aplicação da metodologia. Então, atualmente é um potencial bem grande, mas daí a gente entra naquilo da limitação da cultura também. Sim. Último, que conselhos você daria para os estudantes que querem seguir nessa área? Olha, mais rápido possível. Eu sei que é complicado. Também, eu fiz o mesmo curso de vocês e agora tem muito mais exigência para vocês fazerem atividades extras, curriculares aí. Sim. Mas eu digo para vocês que, no máximo, entre o quinto e sétimo semestre, vocês começando um estágio, já vai ser muito benéfico para vocês, para ter essa experiência prática. Tem muita coisa que só acompanhando ali, tentando aplicar as ferramentas que a gente realmente vai aprender, sabe? Então, sim, a minha recomendação é, com o mais cedo possível tu conseguir atuar, seja na empresa Viu ali, que já dá muita experiência pra gente também, né? Então, como tu comentou, tu foi um estagiário, né? Tu diria que o estágio, então, abre portas para futuros cargos? Com certeza. Eu verifiquei, teve alguns cargos que eu me candidatei, assim que eu me formei, que o principal problema foi que, tipo, eles queriam no mínimo uns 2 anos de experiência, sabe? Então, como eu entrei só no sétimo semestre, eu só tinha 1 ano de experiência, daí pra mim já algumas oportunidades eu acabei perdendo também por conta disso, sabe? De não ter esse tempo mínimo. Sim. Então, a experiência hoje em dia no mercado de trabalho é uma coisa essencial, né? Mas, cara, se você não tivesse estagiado ali esse tempo na empresa ali, eu não ia ter aprendido a gostar também dessa área. Eu poderia estar trabalhando numa área que eu não gostasse muito também. Então. Sim, com certeza. Bom, então, tu acha que essa área tem espaço para crescer nos próximos anos? Tem muito espaço. Né? Hoje a gente não é, a nossa formação, ela não é mais limitada só para a indústria, né? Hoje a gente tem o Lean Office, tem várias ferramentas que entram em outros setores ali, que pode ser que não parece ter nada a ver, mas tem alguma coisa, sabe? A gente consegue aproveitar muito bem. E eu acredito que isso vai continuar evoluindo muito, então, para as outras áreas ali. Então, até para aumentar, sim, vai aumentar a nossa abrangência, então, no mercado. Isso é ótimo, né? Sim, a questão é que hoje qualquer empresa, ela quer reduzir os custos. A melhor maneira de tu reduzir custo é tu melhorar os teus processos. E uma pessoa que vai te ajudar com isso é alguém formado da nossa área, né, de engenharia de produção. Conhece as ferramentas, né? Sim. Que vão ajudar. Sabem fazer esse diagnóstico. Então, sim, mesmo com o GPT e tudo, tem que ter alguém para tomar decisão. Então, a faculdade, ela nos ensina a observar os critérios para tomar decisão. Então, os softwares são aí para ajudar a gente, mas a nossa profissão ali vai andar de mão dada aí para beneficiar todos os mercados aí. Isso é. Bom, então, para encerrar, quais são as suas expectativas para o futuro da produção e da área de operações e processos? Isso, a expectativa é muito alta, ainda mais com a inteligência artificial aí, né? Eu conheço, tem muitos processos que hoje demandam muito tempo, e com a inteligência, com ferramentas, né? A gente se mantendo atualizado aí com a inteligência artificial, a gente conseguiria otimizar nossa própria maneira de trabalhar, e que vai gerar muito mais resultado, enfim, lá para a empresa. Então, a perspectiva é muito bonita, assim, muito otimista, né? Isso é maravilhoso da gente ouvir, né? Porque a gente agora, no 3º semestre, né, a gente precisa de ouvir pessoas que estão mais pra frente, sabe? Ver que realmente a gente tem um futuro aí cheio de oportunidades que espera a gente. Isso é muito bom.
Mas então é isso, Lucas. Eu queria te agradecer mais uma vez por ter participado da nossa entrevista, por tu ter compartilhado, né, a tua experiência com a gente. De verdade, muito obrigada. Foi muito inspirador ouvir um pouco sobre a tua trajetória até aqui. E muito obrigada por dedicar esse tempo com a gente. A gente deseja muito sucesso na tua carreira e projeto. Uhum. Não, capaz, eu também não pretendo perder esse contato aí com a universidade, com os professores, então, já que vocês têm muitas atividades de extensão para Sim. serem cumpridas, Sei. fica o convite ali, né, de querer desenvolver algum projeto lá com a IMAP, ela é super aberta para esse tipo de coisa. Então, até se quiserem tentar um 5S, alguma coisa lá, a gente Seria muito bacana. tá sempre... Sim. Obrigada pelo convite, então. Muito obrigada. Então tá, Lucas. Tchau, tchau.